fundamento, o ponto de partida. Bom, é verdade que essa concepção permitiu avanços, né? Não estou aqui descartando, né? Na medida em que a cultura não é vista como um produto acabado, né? Mas como um processo. Todavia, né, a cultura passa a ser vista nessa concepção como causa, entre aspas, das manifestações corporais. Nada existiria se não sob o jugo da cultura, a qual se explicaria a si própria. Né? Bom, quando você usa um conceito para explicar o próprio conceito, né, ou quando você usa a hipótese para justificar o próprio método, né, o Edson é professor titular, corrija se eu estiver errado. Isso é anticientífico, né? Verdade? Você precisa ter algo externo. Isso não é crença do método científico, você precisa ter algo externo. Não confunda externo com neutro, técnico. Né? Então é uma espécie de raciocínio circular. Bom, como é que eu tento... Bom, aí, ou você vai ter outras... Bom, vamos parar um pouquinho nas respostas culturais. Você vai ter outras respostas. Você vai ter, por exemplo, a resposta dos estudos da saúde. Não é? E aí eu vou pegar um exemplo do professor D'Artagnan, lá de Londrina. Vou aqui fazer críticas, mas não, de modo algum estou infringindo o princípio zero, porque eu já falei isso pessoalmente para ele. Tá? É esse. Aqui também um ciclo de debates, muito parecido com o que foi proposto aqui, que foi organizado pelo Confef. Né? Então veja, por exemplo, o D'Artagnan não tem nenhum pudor de dizer assim, não, é o seguinte, a física de tudo. É corpo mesmo, é corpo material, é corpo, é uma espécie de máquina, de invólucro, que eu tenho que fazer uma manutenção. Porque senão o negócio desanda. Né? Eu disse assim, pô, mas ele é um imbecil? Que bobagem? Não, ele é um sujeito extremamente inteligente. Né? Ele sabe muito bem o que ele está falando, mas de fato... Hoje que eu tenho que carregar um neném de 8 quilos, né? Falei, bom, já descobri que estou com um problema na coluna. Certo? Aí fui no médico, e o médico me deu uma série de recomendações para fazer a manutenção. Né? Não é que isso não é verdade. O problema é se isso é suficiente. Tá? E aí a resposta dos estudos de saúde, pelo menos nessa vertente, né, há várias vertentes que eu não conheço, né, não vou me arriscar a falar disso na frente da Yara, né, vou pegar só aqui o que eu penso como um exemplo. E aí ele vai falar de promoção da saúde e educação para a saúde. E vai morrer onde? Na educação física escolar. Vai dizer, bom, então, isso tudo tem que começar lá na infância e na adolescência. Porque doenças crônico-degenerativas demoram 20 anos, 30 anos para se manifestar, então você tem que começar isso cedo. Aí acaba, bom, então é a educação física na escola que tem que cuidar disso. Não é? E os argumentos são sempre muitos argumentos de estudos epistemológicos, de correlações estatísticas. Assim, ó, quem faz atividade física tem mais probabilidade de viver não sei quanto, mas também tem menor probabilidade de ter não sei que doença, e quem é sedentário tem mais probabilidade de ter tal doença, num nível de detalhe, de análise que impressiona. Eu ouvi uma vez uma palestra de um professor português, especialista nisso, né, que fez doutorado nos Estados Unidos e tal. Ele disse assim, ó, se você me disser de qual música você gosta, eu sou capaz de prever a sua expectativa de vida. Tamanho grau de correlações estatísticas que fazem entre estilos de vida, né, diversas variáveis, quer dizer, determinados grupos que têm certo estilo de vida e gostam de tal música, né, então são mais ativos, são menos ativos, são mais obesos, são menos obesos, então ele faz previsões com base, veja só que loucura, né, certo? Mas aí quando chega no momento de dizer, mas como que a educação física escolar faz isso, né? Os programas de educação física escolar deverão, estou lendo aqui o capítulo dele,
Os programas de educação escolar deverão preparar os educandos para a adoção de estilo de vida saudável, em que os comportamentos relacionados com a preservação e a promoção da saúde possam fazer parte integrante do cotidiano dos jovens no presente e futuramente. Bom, ninguém vai discordar disso, mas como é que faz? Do ponto de vista estratégia de ensino, qual é o conteúdo, qual é a estratégia? Né? E você não encontra nenhuma teoria do ensino, nenhuma teoria da aprendizagem que venha dessa área de estudos da saúde. Diga como que eu faço isso com os meus alunos. Né? Porque só o discurso, só eu, como disse o colega lá de Santa Catarina, né? Essa pedagogia do medo, né? Nossa, na atividade física você vai morrer. Isso não funciona. Você tem uma quantidade colossal de dados de pesquisa e falar isso para as pessoas não adianta. Se adiantasse, os Estados Unidos não teriam tantos obesos, sedentários, diabéticos e assim por diante. Né? Eles são campeões em produção de estudos científicos sobre os benefícios e os malefícios do exercício. Né? Então, a educação para a saúde dá um tipo de resposta que, por outro lado, elimina o que seria da cultura. Né? Mas vamos voltar a isso. Por favor. Então, o que eu proponho é eliminar esta pergunta. Não vamos mais perguntar o que é educação física. Porque nós não vamos sair do ponto que nós chegamos. Vamos ficar dando voltas. Né? Cachorro correndo atrás do rabo. Né? Quando eu publiquei aquele artigo que é baseado na neurociência, na revista aqui da USP, Educação Física como Prática Científica e Prática Pedagógica, eu mandei para o Walter Bracht e ele disse assim: poxa, parabéns, você encerrou um ciclo com chave de ouro. E aí me dei conta, né, ele como é muito mais inteligente que eu, né, me dei conta que realmente eu encerrei um ciclo. Não sai mais nada daí. Né, então temos que mudar a pergunta. Inspirado por uma reflexão que eu, Oswaldo e Dantas estamos fazendo, um artigo para publicar também na revista da USP, na Educação Física Escolar, né? E pensando que a fenomenologia diz que nós nos tornamos aquilo que nós fazemos, né? Nós nos tornamos aquilo que nós fazemos, e que a semiótica diz que os indícios, né? Os signos do que nós somos, né, eles se manifestam nas nossas condutas, né, o que nós fazemos é que nos dizem o que somos, né, que dão os indícios disso, os signos disso. Tá? Então, né, já citando aqui Dantas, Ferraz e Leite do Prelo, né, embora lá é aplicada a educação física escolar, né, o Dantas tem que ampliar essa, pensando, bom, e se fosse um profissional da educação física, né, e não um professor, como é que a gente escreveria isso? Esta primeira parte do texto. Né? O que faz um profissional, um acadêmico, um pesquisador ou um professor desse campo chamado educação física? Né? Primeira coisa, não cabe mais, eu acho, ficar procurando distinções, diferenças entre o acadêmico, o pesquisador, o professor, o profissional, o cara que está na escola, o cara que está na academia, que está na universidade. Né? Porque a semiótica do Peirce vai mostrar como existe um método comum a toda inteligência capaz de aprender pela experiência. Né? Então ele define método como usa o método científico todo ser que é capaz de aprender com a experiência, né? Mediante o raciocínio. Então, nesse sentido, em última instância, não haveria diferença entre o que faz um pesquisador na universidade e o que faz um bom professor na escola. Bom professor, né? Certo? Não é aquele que pega a bola né? E deixa lá e vai tomar café. Né? Em última instância, não há diferença. Né? Alguns fundamentos do método são iguais. Né? Aliás, esse é uma das teses que a Eliane está trabalhando na tese de doutorado dela. Mostrar como método científico e método pedagógico, eles, no limite último, eles se sobrepõem. Né? Só para adiantar alguma coisa, por exemplo, essa concepção semiótica de ciência, a gente vai encontrar numa diversidade de pensadores, inclusive na educação.
embora nazis não explicitamente. Por exemplo, Lawrence Stanhouse, né, que é falecido prematuramente, um pedagogo, pesquisador inglês, né, vai falar isso, que o ensino é uma atividade hipotética experimental. Né, que a investigação é uma atividade sistemática, planejada, crítica e autocrítica e sujeito ao debate público. Né? Depois eu retomo isso. Isso tudo são concepções que têm amparo na semiótica de Peirce, um americano que viveu no final do século XIX, no começo do século XX, deixou uma vasta obra de torno de 40 mil páginas, a maior parte não publicada, está lá na Universidade de Harvard. Ele produziu estudos na física, na química, na matemática, na filosofia. Né? Construiu uma verdadeira arquitetura filosófica que vai desde a metafísica até a epistemologia, passando pela ontologia, e é o pai da semiótica ou lógica geral dos signos. Então a gente nota essa lógica geral dos signos em quase todos os grandes pensadores da humanidade, né? Que não explicitem qualquer influência de Peirce. Né? Mesmo porque ele foi investigar as grandes descobertas científicas, né? Por exemplo, das leis de Kepler. Né? Então ele foi lá nos originais para tentar entender a lógica que o Kepler usou para chegar na descoberta das suas leis. Né? E aí ele propõe um terceiro método de raciocínio científico, além da indução e da dedução, que é a adução. Eu vou tentar falar depois. Então a gente pode depois, né? Eu vou falar bem, mas não tem que escrever no texto. Né? Mas estou devagando muito, eu acho. Como que eu estava antes? Aqui, né? Tá. Então, por isso que eu não vou distinguir. Né? Porque eu vou apostar nessa hipótese. Né? Na medida em que o professor também se coloca hipóteses que testa em aula, da mesma forma que o pesquisador. Né? Então, assim, eu tenho que ensinar esse negócio aqui, esse tópico que está no programa. Que conteúdo eu seleciono, que eu recorto, para apresentar para os alunos? Que texto eu uso? Que estratégia eu uso? Será que eles vão entender o que eu quero dizer? Né? Aí eu vou lá e testo isso na aula. Digo, deu certo. Não entenderam nada. Isso não funcionou. Eu tenho que mudar isso. Não é? Que é muito parecido com o que faz um pesquisador, mesmo no laboratório. Né? E a diferença do Peirce é que ele vai apostar, ele vai investir no que fica abaixo da linha, né? O iceberg. Né? A gente vê o resultado da pesquisa publicada, só a ponta. Né? Ele vai apostar no que está na parte submersa, né? Da onde vêm as hipóteses. Né? Da onde vem o lampejo que de repente alguém tem uma sacada que nunca ninguém tinha tido antes. Da onde vem isso? Né? Ele vai muito além da lógica, da diferença entre lógica da verificação ou lógica da justificativa e a lógica da descoberta, que já foi colocada pelos neopositivistas na década de 50. Né? Que ele pega o touro pelo chifre para tentar entender o raciocínio científico. Né? Bom, então já adiantei umas coisas que eu tento retomar e aprofundar depois. Então o que faz? Né? O que faz? Bom, aqui uma primeira especulação. O que eu acho que faz? Essas pessoas, elas investigam, indagam, questionam, problematizam, conceituam, relacionam, valoram, no sentido de atribuir valorações, implementam, né, programas, atividades, avaliam, a partir do que? De sentidos culturais e potencialidades de estimulação do organismo humano presentes no jogo, no esporte, na dança, na luta. E eu acrescentaria, e no exercício físico, tá? Porque ele adquire um certo estatuto de autonomia quando alguém diz assim, caminhe com tanta intensidade,
né, durante tanto tempo, com tal frequência, para obter certos benefícios que